Para nós é um absurdo que a Câmara tem uma bancada de deputados foragidos. 3 deputados. Foi um absurdo a absolvição do Eduardo Bolsonaro pelo Conselho de Ética. Foi um absurdo o que aconteceu ontem, mas o erro foi do presidente da Casa, Hugo Mota. E a gente está querendo, com esse mandado de segurança, que tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Casa cumpra uma decisão judicial. A decisão judicial que eu falo é sobre a condenação da Carla Zambelli e a condenação do deputado Ramagem. Na condenação da Carla Zambelli, tem uma decisão expressa, ela tem 2 condenações transitadas em julgado. Tem uma decisão expressa do ministro Alexandre de Moraes, determinando que a mesa da Câmara afaste a deputada Carla Zambelli. A mesma coisa acontece no caso do deputado Ramagem. Por qual motivo? Você tem o artigo 55 da Constituição, e nesse artigo 55 tem um parágrafo 3º, que é aquele que não tem que ser votado em plenário o afastamento do deputado. Porque a deputada Carla Zambelli tinha que ter sido afastada pela mesa diretora? Por 2 motivos. O inciso 3 e o inciso 4 do artigo 55. O inciso 3 que fala das faltas. E o ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, ele deixa muito claro. É uma coisa transparente, está lá escrito, que no caso, por ela não ter como exercer o mandato, porque a condenação é superior a 4 anos, ela tem que ser afastada. E também pela perda de direitos políticos. Eu falo isso para dizer que aquela cena lamentável que a gente teve aqui ontem, que a Carla Zambelli não foi cassada, poderia ter sido evitada. Era papel da mesa da Câmara e do presidente da Câmara, Hugo Mota, ter declarado imediatamente o afastamento. Então, nós estamos entrando com esse mandato de segurança, porque para nós é inadmissível que essa bancada de foragidos continuem aqui, nós passemos esse ano sem que eles percam o mandato. Então, o que a gente quer é que a mesa da Câmara dos Deputados faça uma decisão administrativa de afastamento da Carla Zambelli e do Ramagem. O caso do Eduardo Bolsonaro é diferente. Nós temos que enfrentar no plenário. Mas esses 2 casos, eu acho sinceramente que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele acabou criando um problema para ele. Porque a decisão judicial, ao dizer que ele tinha que afastar e a mesa tinha que afastar, ao ele colocar no plenário e não haver o afastamento, a pergunta é, e agora? Não é esperar as faltas até fevereiro. O que nós queremos é uma decisão imediata da Câmara. Que a mesa da Câmara e o presidente Hugo Mota cumpra uma decisão judicial. Se ele não cumprir essa decisão judicial, na verdade, ele está prevaricando e ele está cometendo um crime de responsabilidade. Porque eu sei que alguns aqui questionam muito o Supremo, mas o controle de constitucionalidade é uma atribuição do Supremo. Não cabe a CCJ ou a Câmara dos Deputados revisar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então é para isso que a gente está chamando essa coletiva aqui, tá? Não sei se vocês têm... Pode falar. Não é nem anulação. A sessão de ontem não deveria ter acontecido. Tudo que houve foi por um problema, um erro do presidente da Câmara, eu não sei o motivo desse erro, que não cumpriu a decisão judicial. Tinha uma decisão judicial dizendo o seguinte: a mesa tem que afastar a deputada Carla Zambelli. O que houve foi um descumprimento da decisão judicial. Houve um atraso em 6 meses, mandaram para a CCJ, num processo, gente, inacreditável. Escutaram na CCJ testemunhas, a Carla Zambelli, aquele hacker, o Delgatti, como se a CCJ fosse uma casa revisora do Supremo. É algo
Inacreditável o que aconteceu aqui. Então, veja, o que a gente está pedindo não é anulação de ontem, não. O que a gente está querendo pedir é que a mesa da Câmara cumpra a decisão judicial dela se reunir e deliberar administrativamente pelo afastamento da Carla Zambelli e do Ramagem. E nós entramos com esse mandado de segurança porque a decisão judicial já houve. O que a gente quer é que o Supremo tome uma decisão mais dura, mandando o presidente da Câmara, como qualquer brasileiro, como qualquer cidadão, cumprir uma decisão judicial. Ô líder, mas o que o judiciário pode fazer se o legislativo diz que não vai cumprir de forma explícita e escancarada? Olha, a decisão judicial já houve. Se tiver alguma resposta desse mandado de segurança que a gente quer apressar, fica claro que o presidente da Câmara está cometendo um crime de responsabilidade. Então, eu acho que se tiver uma nova decisão do Supremo, ele vai ter que cumprir. Ele teria cumprido de qualquer forma. Mas esse aqui é o primeiro passo, tá? Porque se ele não tomar decisão em relação a Carla Zambelli e o Ramagem, o caso do Eduardo Bolsonaro tem que ir para o plenário. Foi uma vergonha o que aconteceu na Comissão de Ética. Não resta um outro caminho, senão o presidente da Câmara responder a crime de responsabilidade. Olha, eu só quero que se cumpra a lei, a decisão judicial. É isso que o presidente da Câmara tem que fazer. Não existe em relação à decisão judicial como querer fazer política, como querer agradar um lado ou querer agradar o outro lado. Em relação à política, eu acho que o presidente da Câmara tem errado muito. Está numa situação limite. Está perdendo as condições de ser presidente da Câmara. Eu não consigo entender de que lado quem ganhou. Eu estou vendo que o PL não está satisfeito, nós nos sentimos aviltados com aquela votação da redução de pena para quem tramou o golpe, nos sentimos também ofendidos em colocar o deputado Glauber numa situação como aquela. Ontem houve uma derrota muito grande de quem acha que manda tudo aqui, não é só o presidente da Câmara, alguns, que queriam de forma completamente desproporcional caçar o mandato do deputado Glauber. De certa forma, a gente se sente hoje triste pelo que aconteceu com a Carla Zambelli, mas já era previsível o presidente colocar de madrugada uma votação daquela, quando não cumpriu o seu papel, que era de afastar pela mesa, mas a gente sente também uma satisfação grande, porque essa vitória que nós tivemos ontem não foi só uma vitória do Glauber, acabou virando uma vitória muito maior de quem defende a democracia, acabou virando uma vitória do governo do presidente Lula, sobre quem acha que pode aqui, a partir do parlamento, cercar o governo. Então, eu considero, eu acho que pouca gente está analisando isso, a vitória de ontem foi uma vitória política muito importante. Eu diria quase do tamanho da nossa vitória no caso da PEC da blindagem. Né? E já está virando uma marca. Quando tem uma aliança de uma parte do centrão com o bolsonarismo aqui, eles podem ganhar no plenário, mas eles perdem na sociedade. Né? Está ficando muito claro que tem uma turma aqui que age para atrapalhar o governo, que age para blindar parlamentares, para anistiar quem foi condenado por golpes. Então eu considero, de certa forma, que houve uma vitória política importante nossa naquela votação. Uma vitória até certo ponto inacreditável, porque nós estávamos disputando contra muita gente que tem influência aqui na Câmara e o bom senso prevaleceu. Fala, Evandro.
Do caso da Carla Zambelli? Não, veja. O presidente da Câmara é o presidente Hugo Mota. Mas estava muito claro para a gente que ali era uma situação difícil.